Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre tipos de predicado. Observe a imagem, o que você vê a partir dessa imagem e o que você consegue imaginar que está acontecendo ali. Nós vemos um adolescente que está no celular, sozinho, sentado no banco. Hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. Adolescentes lideram um ranking no uso de celulares e internet, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vamos estudar os tipos de predicado, então, a partir da leitura desse texto. Os tipos de predicado podem ser verbal, nominal ou verbo nominal. De acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, podemos classificá-lo de diferentes maneiras. O predicado é o que se declara sobre o sujeito. O sujeito é quem? Os adolescentes lideram o ranking no uso de celulares. Quem lideram? Os adolescentes. Portanto, temos quem. O que se fala a respeito desse sujeito? Lideram o ranking no uso dos celulares. Então, para achar sujeito e predicado, tem que achar o verbo, perguntar quem, e aí a gente consegue visualizar sobre quem se fala e o que se fala sobre o sujeito. Predicado verbal. Quando o predicado apresenta como núcleo um verbo ou uma locução verbal, damos o nome a ele de predicado verbal. Então, se o núcleo for um verbo de ação, nós temos um predicado verbal. Por exemplo, muitos pais trabalham fora de casa. O núcleo é o verbo trabalhar. Portanto, eu tenho um predicado verbal. A palavra trabalham é o termo mais importante do predicado, pois expressa uma ação do sujeito e é, portanto, núcleo do predicado. O uso desmedido da tecnologia e sem controle dos pais pode incentivar o bullying. O verbo é o incentivar. Nesse caso, é uma locução verbal, o predicado é verbal, porque são verbos de ação. O uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características de comportamento antissocial. O verbo é pode levar. Então, nesse caso, eu tenho predicado verbal. Ele nunca me escuta. O verbo é escutar. Tenho também predicado verbal. O predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito. Damos a ele o nome de predicado verbo nominal. É quando eu tenho tanto um verbo de ação quanto uma atribuição do sujeito. O semeador trabalhava incansável. O sujeito é semeador. A ação é trabalhava, só que eu tenho também um predicativo do sujeito, que é incansável. Nesse caso, as palavras trabalhava e incansável são igualmente importantes, pois expressam uma ação e um atributo do sujeito, que eu também posso chamar de predicativo do sujeito. Vamos ver. Adolescente saiu chateada. Ela saiu e estava chateada. Adolescente navegava feliz. Ela navegava e estava feliz. Os adolescentes saíram entusiasmados. Saíram e estavam entusiasmados. De acordo com a relação que o predicado tem com o sujeito, ele pode também estabelecer aí uma relação de estado. O profissional está qualificado. Nós temos ali a palavra qualificado, é a mais importante do predicado, por isso dizemos que ela é núcleo do predicado, e por se tratar de um atributo do sujeito, esse núcleo do predicado é conhecido como predicativo do sujeito. Então, o mundo real se confunde com o mundo virtual. O verbo é confundir, tem o predicado verbal. Muitos pais trabalham fora de casa. O verbo é trabalhar, tem o predicado verbal. Na sua idade eu era estudioso, o verbo é era, que é o verbo ser. Tem o predicado aí nominal, porque é um verbo de ligação. Então, nesse vídeo falamos sobre tipos de predicado. Espero que vocês tenham gostado e até breve.